Abra sua Bíblia comigo. Na Escritura aos Hebreus, lá do capítulo de número 12, versículo de número 1. Aleluia. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a esta carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Deus, fala conosco, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus, e os que creem que posso dizer amém e amém, em nome de Jesus. Você pode tomar o teu assento. Levanta uma das mãozinhas e diz: Deus, o que vier de ti, eu recebo. Aleluia, Deus. Bem, se nós olharmos o versículo de número 1, na parte final, que diz assim: corramos com perseverança. Se nós formos ver na Bíblia revista e corrigida, nós vamos... A palavra perseverança é trocada pela palavra paciência. Como que você vai correr com paciência? Fala para mim. Olha para o pastor agora e dê-me toda a tua atenção. Como que você vai correr com paciência? Quando se fala em correr, se fala em correr. Com paciência significa que o mais importante do que a corrida é alcançar o alvo. É chegar onde Deus tem e quer para a tua vida. Eu quero dizer para você que as tuas decisões hoje, elas serão fruto do seu amanhã. As decisões que tu toma hoje, ela vai repercutir não só para a sua vida, como também para os seus. Então, que você possa estar ciente disso, porque enquanto tu não conhecia, o Senhor te tinha como alguém, ou que poderia se chamar de anátema. Mas hoje, tu conhece. Hoje eu conheço. Então as decisões que tomamos, elas vão se refletir sem medo de errar. Paulo nos ensina que aquilo que eu planto, eu colho. Significa dizer que decisões estão nas tuas mãos. Para isso, a Bíblia diz que o Senhor, através da sua palavra, diz: eis que ponho diante de ti o bem e o mal, a morte e a vida. Mas aí entra uma vírgula e diz assim: escolhei, pois, a vida e o bem. Significa que é uma questão de escolha. Então, eu quero que tu possa virar para a pessoa do teu lado e falar assim: tudo é uma questão de escolha. O jovem não usa drogas porque ele sabe que a droga faz o mal. Você concorda, sim ou não? E que aquilo que você começa depois fica mais difícil de parar, ou quase que impossível. Quando eu trouxe aqui lá o pastor Valdir, para ele eu pude dizer, eu falei: pastor, eu acho que esse não é o meu chamado. Ele perguntou: por quê, pastor? Porque todos que eu levei para aquele centro de recuperação, todos, nenhum deles se recuperaram. E dá uma frustração, irmãos. Dá uma frustração. E toda vez que eu vou lá, eu vejo aquele homem de cabeça erguida, feliz da vida, rindo e tal. E eu falo: Jesus, que otimismo é esse? Eu não levei muitos, mas dos que eu levei, acompanhei, nenhum se recuperou. Porque, querido, depois que o pecado, ele torna-se parte atuante, né? É igual aquela passagem que lá, se eu não me engano, em Juízes, é melhor nem botar para mim não errar, Juízes capítulo 14, se eu não me engano, versículo 8, que fala de Sansão, que ele vira para sua mãe, para o seu pai,
e desce até Tima para apresentar a sua futura esposa. E ele desvia-se do caminho, né? E vai por um caminho onde ele encontra com um leão novo bramando na sua direção. E o texto diz que Deus, o Espírito do Senhor se aposta de Sansão, ele rasga aquele leão como quem rasgasse um cabrito. Eu já ministrei essa mensagem há muitos anos atrás, falando sobre o leão, que se você não vigiar, esse leão que tenta te afrontar, porque se ele não mata o leão, o texto diz que 3 dias ou alguns dias depois ele passa pelo mesmo caminho e vê no corpo de leão um enxame de abelhas e favos de mel. Acontece algo extraordinário, porque a abelha não produz mel num tempo tão recorde, muito menos no animal podre, em decomposição. E a Bíblia diz que ele pega dos favos, come e leva para o seu pai e para sua mãe, sem que eles o saibam. Você pode ler lá, no capítulo número 14, não é isso? Versículo 8 em diante, é mais ou menos isso? Não entendi. 8 é a partir do momento que ele vai lá ver o leão. Então joga aí para mim. Juízes 14, versículo 8. Passando algum tempo, Sansão voltou para recebê-la. E apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel. Em outra Bíblia vai estar aí favos de mel. Era impossível a abelha produzir mel num momento, num estado tão rápido como foi. E nessa produção de mel da favos de abelha, então isso se chama o extraordinário de Deus. Deus tinha algo para falar. E na verdade, o leão, querido, ele precisava ser morto por Sansão, para que depois de alguns dias ele pudesse ver desses favos, comer do favo, porque ele não só viu, como ele foi lá e comeu dos favos de mel e levou para o pai e para a mãe. E você vai ver depois o enigma de Sansão. Tem todo um propósito de Deus nisso tudo aí, mas eu quero falar do leão propriamente dito. E aquele leão então, ele era um leão novo, um leão cheio de vigor. E às vezes na nossa vida nós procuramos alimentar o leão, porque matá-lo enquanto é novo é mais difícil. Mas mais difícil ainda é se você ganhar amor ao leão, conviver com ele, e depois de velho você não ter coragem de matá-lo. Pastor, eu não entendi ainda, você vai entender. É como se eu dissesse para você que esse leão é justamente aquilo que tem se levantado, e que se você não matá-lo, você não verá do extraordinário de Deus na tua vida. Você não viverá. Enquanto o leão não morre, Sansão não iria jamais conseguir ver o mel, as abelhas, o favo de mel e comê-lo. Então significa que algumas coisas na minha vida e na tua precisam literalmente morrer, ser sepultadas, para que você veja e contemple aquilo que Deus tem para a tua vida. As tuas decisões serão as consequências do seu amanhã. As decisões de hoje farão com que o seu futuro se torne melhor ou pior. Então há uma necessidade da gente entender que às vezes nós queremos caminhar com o leão. Pastor, o leão, no início ele era novo, ele queria me morder, tentava me dar uma patada. Mas agora não, pastor, nem dente ele tem mais. O leão não oferece mais perigo. Pastor, eu quero conviver com esse leão. Eu quero entender que esse leão agora faz parte da família. E às vezes o leão, querido, é um vício maldito, que no início era só um trago no cigarro para tirar uma onda com os amigos, e depois virou um vício maldito do inferno. E quando você tenta, mais fácil hoje dentro do evangelho é você tentar conviver com ele, quando na verdade Cristo te chamou para a liberdade de vida. Tu és livre. Isso significa dizer para você que o vício, de uma forma em geral, ele vai criando em mim e você uma junção com uma palavra chamada pecado. Eles vão se entrelaçando,
Mas quando o leão começa a envelhecer, você acha que tudo é normal. Exemplo, vem a Santa Ceia e você pega os elementos como se nada tivesse acontecido. Para você perdeu aquilo que outrora você temia. E hoje não. Hoje eu participo, pastor. A vida está toda desorganizada. Porque, queridos, a mesa não é minha, a mesa é do Senhor. Mas Ele me conhece e também te conhece. Eles são do meu coração e também são do seu. Os olhos dele estão passeando sobre toda a terra, tanto para a minha vida como também para a tua. Significa que à medida que eu aprendo a conviver com esse leão, eu jamais vou experimentar de enxame de abelhas, muito menos de mel. E no versículo de número 8, de número 9, por favor, Ari. E tirando nas mãos, foi andando e comendo dele. E chegando onde estava seu pai e sua mãe, deu-lhe do mel e eles comeram, porém não lhe disse o que havia tirado o mel do corpo do leão. Ele não conta nada, que aquele mel era do corpo do leão. Deus tinha um propósito naquilo tudo. O que eu estou tentando falar contigo é que se o leão não morrer, mata ele enquanto é novo. Mata ele enquanto é novo. O Espírito do Senhor vai se apossar de você, em nome de Jesus. Pastor, ele já não está mais novo assim na minha vida, mas ainda dá tempo de você matar esse leão. Aquilo que pode vir contra você a qualquer momento, destruir a tua vida, acabar com o teu ministério, acabar com tudo aquilo que pode te afastar, ou melhor, que se aproxima do Senhor e que na verdade te afasta de Deus. Então hoje Deus está virando para mim e para você e está dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, eu quero que você entenda que há 3 tipos de pessoas aí, e essas pessoas estão ao nosso redor. A primeira dizendo que você não vai conseguir. Existem pessoas dizendo que você vai se estrepar. Existem pessoas dizendo que não querem a tua felicidade, dizendo que vai dar tudo errado. Existem pessoas tramando contra a tua vida. O primeiro tipo de pessoa que está te olhando é aquelas que não acreditam em você. Aquelas que estão dizendo é só uma questão de tempo. Aquelas que são bocas de Satanás. Porque a gente vê Jesus repreendendo a Pedro. Primeiro o Senhor o exalta e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves, e aí vai, né? Tudo quanto ligaste na terra será ligado no céu. Que coisa linda, maravilhosa. E depois o Senhor repreende a Pedro: afasta-vos de mim, Satanás. Satanás usa a boca de Pedro. Às vezes o inimigo, querido, pode usar a boca de pessoas para dizer: é só uma questão de tempo. Espera, porque ele vai afundar. Espera, porque o barco dela vai naufragar. O segundo tipo de pessoa, ou de pessoas, são aquelas que têm olhado para você, têm visto o que tu tens suportado e têm dito: se ela conseguir, eu também vou conseguir. Agora, se ela desistir, ela era um exemplo, ele era um exemplo para mim. Ele era um exemplo. Se ele desistir, vem cá, eu também vou desistir. E por mais que tu esteja aflito, por mais que você esteja temeroso, por mais que tu esteja cabisbaixo, existem pessoas que te olham e dizem: se ele conseguir, se o Luiz Henrique permanecer, se Deus cuidou dele da forma que eu como pastor sei que cuidou, e aí posso falar, se ele permanecer na posição, significa que eu também vou conseguir. É quando você, querido, é exemplo para outras pessoas. É quando você é alguém que inspira outras pessoas. É quando através da tua vida
Você é alguém que é referencial para outras pessoas. E se você desistir, pode andar. Para aí um pouquinho. Para aí. Se você desistir, querido, outras pessoas vão acompanhar o teu passo. E desistir, pode ir, Luiz Henrique, obrigado. E desistir junto com você. Primeiro tipo de pessoa: aquelas que não acreditam. Segundo tipo de pessoa: aquelas que estão dizendo para você assim, ou não estão dizendo nada, mas estão te observando. Aquelas pessoas que estão declarando: se ela conseguir, eu também vou conseguir. E no segundo tipo de pessoa entra, a mensagem de hoje toda em rema, entra algo para abençoar a tua vida. Entra o poder da atração. O poder da atração. Repita comigo: o poder . Eu fico feliz que meu filho aprendeu não, né? Está aprendendo a tocar instrumento e contrabaixo. E todas as vezes que ele fala, ele se inspira muito no André. Eu fico feliz por isso, porque eu sei que o André é um jovem de Deus, separado por Deus, ao qual Deus ama. E aí eu fico feliz pela comparação. Você está entendendo? Diz amém, por favor. Pode ser que as características do meu sejam completamente diferentes das características do André, mas como adorador, se ele se inspirar no André, eu estou imensamente satisfeito como músico e ter escolhido o instrumento que o André escolheu para tocar, em nome de Jesus. O poder da atração, ele está junto com o segundo tipo de pessoa, ou com todas as pessoas que compõem o segundo tipo. Significa dizer, querido, que quando você entende o teu chamado, quando você compreende o que Deus tem para a tua vida, e que você sabe que por esse motivo Deus colocou sobre os teus ombros uma liderança. Essa liderança pode fazer com que pessoas se acheguem ao reino, como pode fazer com que pessoas se afastem do reino. Porque hoje tu és um referencial. Tu és alguém que as pessoas olham e ainda que estejam enxergando, um estereótipo, ainda que estejam te vendo somente através de uma capa, de uma vestimenta, pessoas estão acreditando que através da tua vida algo vai acontecer, e se acontecer com você, também vai acontecer com elas. E o terceiro tipo de pessoa, aquelas que não acreditam. De forma, ou melhor, o primeiro tipo de pessoas que não acreditam, o segundo tipo, perdão, as pessoas que estão olhando para você e dizendo: se você conseguir, você vai, se você conseguiu, também vou conseguir. E o terceiro tipo de pessoa, aquelas que estão depositando a maior fé em você, perdão, tá? Estão dizendo assim: ela vai conseguir, ele vai conseguir. Aonde estão essas pessoas? Pastor pergunta, pastor, aonde estão essas pessoas? Mais alto, irmão. Pastor, aonde estão essas pessoas que acreditam em mim, que torcem por mim, que vibram por mim? Olha para o teu lado aí, olha para o lado, para frente, para trás. Olha aí, olha para trás, olha para trás, olha para frente, olha para o lado. Essas são as pessoas.
Essas são as pessoas que estão dizendo assim: eu acredito, eu acredito. Aponta aí. Vamos fazer o seguinte, no ato profético: sai do seu lugar, sai do seu lugar. Procure aí 3, 4, 5 pessoas. Vai até essa pessoa, olha nos olhos dela. Se for homem como homem, mulher como mulher, tu vai dar um abraço. Olha nos olhos dessa pessoa e diz assim: eu acredito que você foi chamado para dar certo. Eu acredito que você foi chamado para dar certo. Eu acredito que você foi chamado para dar certo. Eu acredito, eu acredito. Eu não abro mão disto. Eu não abro mão disto. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. No nome poderoso do Senhor Jesus. Alegrar com os que se alegram, entristecer-se com os que estão tristes. Mas uma coisa é certa: você não está só. Tudo é uma decisão de escolha. Pastor, correr com perseverança. Isso, correr com perseverança. É isso aí. É correr com paciência. E é muito difícil. Correr sugere imediatamente a ausência de paciência, o desejo de alcançar rapidamente o alvo. Há uma paciência que eu creio ser mais difícil, a paciência capaz de correr. Deitar-se no tempo da dor, estar quieto sob o golpe da hora difícil, exige grande força. Mas eu sei de uma coisa que exige uma força maior ainda. É o poder, de trabalhar uma força, é o poder, de trabalhar debaixo de um golpe e ter um grande peso sobre o coração e ainda correr. Ter uma profunda angústia no espírito e ainda executar a tarefa diária. É uma semelhança de Cristo. O leão tem que morrer. Se tu vive, porventura eu não estou aqui para expor ninguém, nem vou mandar ninguém levantar as mãos, nada disso. Mas se tu vive, porventura, um processo muito difícil na tua vida, onde sem que tu perceba, tu tem caminhado com o leão como se caminhasse com um cachorro de estimação, né? Ou que tu tivesse um leão dentro de casa, mas que, irmãs, vou falar com as irmãs primeiro, que tem esposas aí que tem verdadeiros leões, mas em outros sentidos, que elas são uma fera dentro de casa, mas não é para matar o cara não, pelo amor de Deus, hein? Tem que morrer o velho homem, tem que morrer o Nabal, né? O velho homem ser constituído um Davi, amém? Então, por favor, né? Você vai chegar em casa com a faca, vai dizer: ó, o pastor falou que o leão tem que morrer. Agora, não é isso. Eu sei que você entendeu, mas vale a pena deixar isso claro. Então, que você possa sepultar definitivamente. Acabou. Fala assim: acabou. Morreu. Em nome de Jesus. E aí eu profetizo o enxame de abelhas com favos de mel, e que você possa pegar desse favo e levar para a tua família. A escolha é sua. Mas para viver o extraordinário de Deus, o leão tem que morrer. Amém? Mas eu escolho Deus. Canta só esse refrãozinho aí para mim.
Feche teus olhos e cante. Curva a sua cabeça. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, nós estamos escolhendo pelo Senhor, meu Pai. Então receba-nos no teu reino. E declaramos o leão sendo morto, meu Deus. Porque precisamos viver de coisas extraordinárias, meu Pai. Precisamos experimentar de favos de mel. Precisamos, Senhor, experimentar mais de Ti. Senhor, a decisão está nas nossas mãos. Insistir é burrice, meu Pai. Então que o Senhor possa, a partir desse momento, nos fazer entender, e que aquilo que veio de Ti, que Teus filhos possam receber, meu Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu entrego a cada um, no nome de Jesus, os que creem digam amém e amém, em nome de Jesus, amém?